Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, a sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista. Você também acompanha as minhas colunas no site O Antagonista, sem paywall. Tirei aí uns dias, não deixei vocês órfãos, porque teve Narrativas Antagonista todos os dias. Eu quero agradecer muito a vocês da família Narrativas Antagonista pelo carinho comigo nos aeroportos, na ida, na volta. Sempre tem um fã do Narrativas Antagonista para vir falar comigo, famílias, casais, até um pessoal que estava indo numa pescaria. Isso já deu briga até interna aqui em casa, porque eu não acredito em pescaria de homem. Vai ser até motivo do Narrativas Antagonistas. Eu acho que nunca houve uma pescaria de homem. Vocês compram a vara de pescar e vocês vão para outro canto, que essa é a minha teoria. Mas aqui em casa houve um debate que não, que pescaria de homem existe. Enfim, vamos ao fato do dia. Mais um escândalo. Presidente do INSS cai em operação da PF. Polícia Federal, gente, fez e aconteceu. E nós vamos falar disso daquele jeito que só o Narrativas Antagonista fala. Primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião. Mas antes de opinar, eu te digo uma coisa que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita? Fato do dia, mais um escândalo. Presidente do INSS cai em operação da PF. Ele foi afastado enquanto as investigações estão rolando. Na tela, a reportagem do Antagonista que eu vou ler aqui para vocês. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi afastado de suas funções no âmbito da Operação Sem Desconto, deflagrada hoje pela Controladoria Geral da União e pela Polícia Federal para investigar fraudes na entidade. A PF e a CGU investigam descontos irregulares de 6 bilhões e 300 milhões de reais em benefícios do INSS. Cerca de 700 policiais federais e 80 servidores da CGU foram às ruas em uma mega operação para cumprir 211 mandados de busca e apreensão, ordens de sequestro de bens no valor de mais de R$ 1 bilhão e 6 mandados de prisão temporária em 13 estados: Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe e Distrito Federal. As investigações identificaram a existência de irregularidades relacionadas a descontos de mensalidades associativas concedidos pelo INSS entre 2019 e 2024. Quem é o presidente do INSS? Alessandro Stefanuto é servidor de carreira do INSS desde o ano 2000 e filiado ao PSB. Ele foi indicado ao cargo pelo ministro da Previdência, Carlos Lupe. Ele ocupou o posto deixado pelo Glauco Vanburg, que foi exonerado em 2023 numa investigação de uso irregular de passagens e diárias. Gente, é muita coisa essa operação e eu vou trazer um resumão em imagens aqui para você.
mega operação, é um mega escândalo. Não sinto as pessoas assim, tão assim com esse escândalo. Você vai me falar, não, mas o Brasil sempre foi assim. Não foi sempre assim. Vai ter o Recordar e Viver aqui, que vocês vão ver um outro escândalo que nem era desse tamanho e que mobilizou o Brasil na época em que a gente ainda se escandalizava com o escândalo. Mas, enfim, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, falou que o presidente Lula está muito preocupado. 211 mandados de busca e apreensão, 6 mandados de prisões temporárias, das quais 3 foram cumpridas e 3 alvos destas prisões encontram-se foragidos ainda. Por determinação judicial, foram afastados cautelarmente por suspeita do envolvimento nesses crimes, que são vários: corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa. Foram afastados, então, o presidente do INSS, o diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão, o procurador-geral junto ao INSS, o coordenador-geral de suporte ao atendimento ao cliente, coordenador-geral de pagamentos e benefícios. Foram apreendidos muitos bens, muitos carros de luxo, de alto valor, dinheiro, espécie, joias e quadros. As operações ainda estão em andamento. A Polícia Federal agora vai avaliar tudo o que foi arrecadado nesses mandados de busca e apreensão. Vão começar os interrogatórios de praxe. O presidente, desde as primeiras horas da manhã, foi informado desta operação por intermédio do nosso diretor-geral, Andrei Rodrigues, que nos está presente, juntamente com o nosso ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius de Carvalho, e também o ministro Carlos Lupe, que é da Previdência Social. Então, desde as primeiras horas da manhã, isto é praxe, o presidente recebe a informação de que uma determinada operação, quando é de vulto, foi deflagrada. Ele é informado no momento em que a operação ocorre, assim como o ministro, que essas operações ocorrem em segredo de justiça e, por motivos óbvios, não podem ser antecipados para nenhuma pessoa, para nenhuma autoridade, por mais elevada que ela seja do ponto de vista hierárquico. O presidente mostrou grande preocupação e interesse com relação a tudo o que ocorreu, pediu detalhes. Falei com ele logo de manhã, por volta das 7 e poucos da manhã, em que quis se inteirar também dos detalhes. Nós fizemos depois, na parte da manhã, com os ministros aqui presentes, uma reunião de avaliação para saber o que é que foi descoberto até o momento e quais as providências, sejam elas policiais, sejam elas administrativas, que serão tomadas daqui por diante, para impedir, para evitar que os aposentados sejam continuadamente lesados. Agora, vamos aqui ao ministro da Controladoria Geral da União, o Vinícius de Carvalho, que é quem começa essa investigação. Que é o seguinte, nós estamos em 2025, o lance começou em 2029, isso da operação sem o desconto. O que era? Faziam os descontos no contra-cheque do aposentado. E, no começo, muita gente não percebeu. Juntando tudo de 2019 para cá, é que dá esses 6 bilhões e 300 milhões de reais desviados. Deixa o ministro explicar como é que isso acontecia. Importante destacar que esses descontos, eles não começam em 2023, eles começam lá atrás, né? E eles vêm num crescente ao longo dos anos e a partir de 2023, ou seja, quando nós assumimos o governo e identificamos, os técnicos da CGU identificaram um aumento desses descontos ao longo dos anos e um aumento da reclamação, do número de reclamações dos aposentados em relação a esses descontos indevidos, nós começamos essa apuração. Nós fizemos uma auditoria, o relatório vai ser publicado
São 2 relatórios, um vai ser publicado hoje, o outro nas próximas semanas. Essas 2 auditorias envolveram, de um lado, entrevistas aos aposentados. Nós entrevistamos os aposentados, entrevistamos 1.300 aposentados, uma amostra, obviamente, se trata de uma auditoria. E analisamos 29 entidades. Identificamos, em relação aos aposentados, que boa parte deles, na verdade a maioria, mais de 90% deles, e aí eu estou dizendo maioria de uma amostra de 1.300 aposentados, não reconheciam que haviam autorizado esses descontos. Ou seja, diziam, eu não autorizei, eu não sei por que eu estou sendo descontado. Alguns, inclusive, ficaram sabendo que estavam sendo descontados na entrevista, porque não tinham percebido, ou achavam que era um desconto obrigatório, como, por exemplo, nós temos, quem é seletista tem o desconto do FGTS, por exemplo, ou do INSS propriamente dito. Achavam que era um desconto obrigatório. E no caso das entidades, nós identificamos que elas não tinham nenhuma estrutura operacional para prestar os serviços que ofereciam, né? Uma pergunta que vocês podem fazer, eu já vou me antecipar aqui, o que são esses serviços, né? O que essas entidades ofereciam e assim por diante. São entidades associativas que podem oferecer uma série de benefícios, como, por exemplo, um desconto numa academia, um desconto num convênio de plano de saúde, um desconto numa eventual circunstância de enterro e auxílio funerário, algum tipo de auxílio de prestação de assistência jurídica, se o aposentado precisar, enfim, esses tipos de serviços. O que se apurou é que essas entidades não tinham estrutura operacional para oferecer esses serviços, e mais, que 70% delas, na verdade 72% delas, não tinham entregue ao INSS, embora elas estivessem realizando esses descontos, a documentação necessária para que isso acontecesse. Compreendem a sofisticação? Tinha de montar uma entidade associativa que podia fazer esses descontos para prestar determinados serviços, e isso existe de forma lícita. Esses serviços podem ser prestados e existem entidades sérias que prestam esse serviço há muito tempo. O que aconteceu? Criaram as mequetrefe, que foram credenciadas ou com documentos fraudados ou sem todos os documentos necessários, que não prestavam serviços. E muitas vezes o aposentado não tinha contratado serviço nenhum, ele nem sabia que tinha isso. Ele achava que era um desconto, tipo desconto do governo, de coisa assim, ele não sabia do que era. Estão sendo tomadas medidas contra essas entidades também. Teve esse mundo de prisão, busca e apreensão, caos instaurado, mas o negócio continua. Vamos deixar o ministro explicar aqui. 11 entidades associativas foram alvo de medidas judiciais, tá? E aqui, do lado do nome de cada uma delas, nós temos a data, o ano em que elas foram autorizadas a realizarem esses descontos. O que significa autorizada a realizar esses descontos? Desde lá de trás, havia a necessidade de que essas entidades fizessem uma cooperação técnica com o INSS para que elas pudessem realizar esses descontos. Então, aqui é o ano da assinatura desses acordos de cooperação técnica. Vocês podem ver que apenas uma delas assinou esse acordo em 2023. Todas elas tinham assinado esse acordo e realizavam esses descontos antes de 2023. Tá? Então, é importante que isso fique claro para todo mundo, né? Porque não é uma situação que aconteceu agora, né? A apuração começou em 2023, mas esses descontos já vinham sendo realizados anteriormente, né? Pode, eu que passo, não sei daqui. Bom, prisões e mandados, o ministro Lewandowski já mencionou, então não vou aqui repetir. Servidores afastados, está aqui a lista, bens apreendidos, né? Também aqui, imagino que esse PPT pode ser disponibilizado aos senhores depois também para vocês, quem perder aí de anotar tudo direitinho. Pode passar. Bom,
Eu acabei mencionando isso aqui, mas só para repassar, como funciona o desconto das mensalidades. A entidade de classe, como essas associações que eu mencionei para vocês, elas firmam esses ACTs com o INSS, e esses acordos permitem que essas mensalidades sejam descontadas na folha de pagamento. Importante aqui dizer que precisa caracterizar, para que as pessoas tenham esse desconto, claramente a vontade das pessoas. Então, a entidade precisa apresentar a filiação da pessoa à associação e a autorização específica dessa pessoa para a realização do desconto. O INSS fez, inclusive, uma instrução normativa em 2024, dizendo, e isso tem que ser implementado, de que vai ser necessária a biometria e vai ser necessária a assinatura eletrônica para que, de fato, as pessoas, fique claro que as pessoas são aquelas que autorizaram, de fato, a sua inserção nessa dinâmica de descontos ou nessa dinâmica associativa. A autorização do beneficiário, que a gente identificou que muitas situações, a ausência de verificação rigorosa dessa autorização acabava permitindo esse tipo de fraude. Infelizmente, o INSS não dava conta ou não deu conta de fazer a fiscalização adequada dessas autorizações, em função também do aumento do número desses descontos. Isso foi gerando uma bola de neve, né, que gerou essa situação que a gente está encarando aqui hoje, mas que está sendo investigada desde o ano passado, desde 23 pela CGU e depois a Polícia Federal entrando também em 2024. E aí, quem é que indicou esse tal desse Alessandro Stefanuto para o INSS? O ministro da Previdência, o Carlos Lupe, que tinha indicado o outro que caiu no escândalo da passagem diária também. E ele foi lá e assumiu todo o BO na tela. Obrigado. A indicação do doutor Stefanuto é da minha inteira responsabilidade. O doutor Stefanuto é procurador da República, um servidor que até o presente momento me tem dado todas as demonstrações de ser exemplar. Fez parte do grupo de transição do governo anterior para esse. Vamos agora, no processo que corre em segredo de justiça, esperar as investigações, estão em curso. Há esse afastamento dado pela justiça e nós temos que cumprir a decisão da justiça, decisão judicial não se descumpre, se cumpre, quando não se concorda, se recorre. Então, vamos aguardar o desfecho desse processo com os cuidados devidos, como diz a Constituição, de a gente garantir o amplo, total direito de defesa para cada cidadão e cidadã, para que a gente não coloque essas pessoas para queimar numa fogueira sem antes dar-lhes o direito de defesa e saber realmente o que é que estão sendo acusados, como qual é o segredo da justiça, eu não sei ainda. O que nós queremos fazer é proteger nossos aposentados pensionistas, algo que faço desde o primeiro dia que assumi a Previdência Social. E esse ato nosso é principalmente de investigação, tem a inteligência da Previdência Social, que trabalhou também junto com a CGU, junto com o Ministério da Justiça, que fez muitas denúncias ao longo dos anos, agora está chegando a esse ponto de desfecho, de apuração que está sendo feito por mais de 600 policiais federais, várias decisões judiciais. Vamos aguardar o desfecho para aí sim a gente tomar as decisões baseadas nos fatos que vão ser apurados. Vamos aqui ao primeiro Recordar e Viver, vou pegar a data direitinho, 13 de outubro de 2014. O Alessandro Stefanuto era procurador do INSS e ele falava justamente dessa questão de você economizar o dinheiro da instituição, de como era importante, das operações que ele estava fazendo. Isso 11 anos atrás, Recordar e Viver na tela.
Esse era um dos indicados por Lupe. O outro era o Glauco Vanburg, que ficou conhecido por isso daqui. O presidente interino do INSS, Glauco Vanburg, foi exonerado do cargo. A decisão foi tomada após um site de notícias aí revelar os gastos excessivos de Vanburg com passagens e diárias para viagens, principalmente para o Rio de Janeiro, cidade onde ele tem residência fixa. Glauco foi nomeado à função pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, em fevereiro deste ano. Após 4 meses no cargo, a demissão dele estava sendo ventilada por fontes do governo desde a semana passada. Segundo auxiliares de Lupe, outro motivo para demiti-lo foram os conflitos entre a equipe de Vanburg, que é servidor de carreira do INSS, e a do ministro. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. No lugar dele, assume o atual diretor de Orçamento, Finanças e Logística da autarquia, Alexandro Stefanuto. Fraude no INSS é uma coisa gravíssima, porque o INSS já tem todos os problemas que tem, do caixa, dos valores, dizem que está quebrado, isso e aquilo. Se as pessoas deixam de confiar que aquilo é sério, a situação só vai piorando. Mas a questão é que vira e mexe tem uma fraude. Vamos aqui recordar e ver. 27 de abril de 2018, nada desse tamanho que teve agora, distante disso, mas outra fraude contra o INSS com gente presa. 10 pessoas foram presas numa operação da Polícia Federal contra fraudes no INSS. 2 estão foragidas. A quadrilha falsificava documentos para conseguir principalmente a concessão de auxílio-doença falso. O prejuízo é estimado em 60 milhões de reais. Policiais federais cumpriram 12 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão no estado de São Paulo. Além disso, 25 milhões de reais em patrimônio dos integrantes da quadrilha foram bloqueados. O grupo era liderado por uma auxiliar de enfermagem. Eles conseguiam sacar benefícios do INSS até para pessoas que nunca contribuíram com a Previdência. A fraude consistia em requerer auxílio-doença com documento falso. Os criminosos utilizavam dublês como beneficiários. Essas pessoas se faziam passar pelo requerente do benefício na perícia médica. Então essas pessoas fingiam doença psiquiátrica, fingiam doenças oncológicas e algumas até apareciam ali com próteses gessadas, com gesso, para fingir ali lesões como fraturas, como lesões ligamentares. As investigações apontam que o grupo também falsificava cartas de aposentadoria. Com essa carta de concessão, ele conseguia sacar
os valores depositados ali no FGTS. Só que era uma aposentadoria falsa, ela nunca gerava pagamento. Essas pessoas que ficavam inquietas ou reclamando, elas ganhavam como prêmio de consolação um auxílio-doença, né? E aí a gente volta para a primeira fraude. As investigações começaram em novembro do ano passado. Desde então, o rombo ao INSS chega a 6 milhões de reais apenas em auxílio-doença. Há indícios de que o grupo agia há mais de 10 anos. Estima-se que os prejuízos superem os 60 milhões de reais. E às vezes quem precisa mesmo não consegue benefício, né? E se você viveu os anos 90, se você é noventista, quando eu te falo INSS, você lembra do quê? Georgina. Quem é Georgina? Se você é da família Narrativas Antagonistas, tá aqui todo dia, acompanha, bota nos comentários para eu saber que você vê tudo, que você não pula direto com a minha opinião. Bota lá, quem é Georgina? Que aí eu vou saber que você viu inteiro Narrativas Antagonistas. Quem é Georgina? Gente, houve um escândalo de corrupção que parou o Brasil nos anos 90, que teve repercussão fora do país, na Costa Rica, nos Estados Unidos. Nós vamos lembrar tudo disso aqui. Passou 20 anos, ainda estava julgando para esse povo devolver dinheiro. E foram expropriando bem, e pega carro, e pega apartamento, e era dinheiro guardado, tudo fraude na conta dos velhinhos do INSS. Sim, sim, sim. Vamos recordar e viver de outubro de 2013. É uma decisão judicial para fazer com que mais de 5 milhões voltassem aos cofres do INSS, dessa quadrilha que foi julgada na década de 90. Isso aqui, esse julgamento, é o leilão de um apartamento no Leblon, pertencente a Terezinha Jesus Freitas de Carvalho, integrante da quadrilha de Georgina de Freitas. Era um imóvel avaliado inicialmente em R$4.280.000, arrematado com uma valorização de 30%. Até 2013, a Advocacia Geral da União já tinha conseguido recuperar 111 milhões de reais desviados nessa fraude da Georgina. Só que a Georgina, só ela, herself, pegou 2 bi na década de 90, ok? Pensa nisso corrigido. Mas agora vamos a esse julgamento do leilão do apartamento para pegar mais uns milhõezinhos aí. Acesso ao tribunal de origem para liquidar a sentença por artigos. Mais de 5 milhões e 600 mil reais vão retornar aos cofres públicos para pagar valores desviados por fraudes no Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, na década de 90. A quantia é referente ao leilão de um apartamento no Leblon, no Rio de Janeiro, que pertencia a Terezinha Jesus Freitas de Carvalho. Ela era integrante da quadrilha de Georgina de Freitas, que liderou um esquema de desvio de recursos do INSS avaliados em mais de 500 milhões de reais e que seriam usados para pagar aposentadorias. Georgina foi condenada a 14 anos de prisão em 1992. O leilão aconteceu na tarde desta terça-feira no Rio de Janeiro, no átrio do Tribunal de Justiça do Estado. O imóvel, que estava avaliado inicialmente em R$4.280.000, foi arrematado com uma valorização de 30%. Até o momento, a Advocacia Geral da União já conseguiu recuperar cerca de 111 milhões de reais desviados dos cofres públicos entre leilões de imóveis, repatriação de valores em contas internacionais e alienação de ouro. Os bens sequestrados estão sendo administrados pela Procuradoria Regional Federal da 2ª Região e também pela Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS. E o que aconteceu com a tal da Georgina? Georgina morreu. Ela morreu depois de ser presa, ir para o semiaberto, ser solta, ficou solta, sofreu um acidente de carro e morreu em decorrência das lesões que ela teve. Ela não resistiu a essas lesões do acidente de carro. Mas antes disso, ela chegou a participar de congressos de direito criminal para mostrar como ela foi uma vítima desta imprensa carniceira e do judiciário, que gosta de holofotes. Vamos ver. Meu nome é Georgina Maria de Freitas.
Antes eu quero parabenizar esse encontro e a organização também, que é de uma máxima importância dentro do momento atual que nós estamos vivendo. A política criminal precisa realmente ser revista do ponto, não é só na questão doutrinária em si, mas se mergulhar mais nos fatos que aparentemente pareceriam causuísmos, mas que são fatos que realmente vêm refletir tudo isso que o professor ali acabou de dizer. Eu fui condenada, eu fui condenada pelo órgão especial do Tribunal de Justiça, eu cumpri a minha pena. Durante o meu processo, o processo parecia muito mais um espetáculo pirotécnico, aonde o desembargador vivia dando entrevistas, se promovendo, ele ia à praia, levava a cachorra mel, a cachorra aparecia e ele feliz da vida para cima e para baixo. Fomos 28 réus condenados. No dia da audiência da condenação, o certo é que cada advogado tenha 15 minutos para falar e mais 15 se for necessário. Muito bem, a peça arbitrária do Dr. Orestes pegou 30 minutos e dividiu entre 28 réus. 28 réus. Eles não tiveram um minuto para poder fazer a nossa defesa, demonstrar os fatos. Fomos proibidos de falar, fomos proibidos, o nosso laudo não teve esclarecimento, enfim, foi uma coisa assim açoitada, a mídia em cima o tempo todo. Esse processo, o tempo correu, porque assim o tempo demonstra, o tempo é o senhor da razão. Isso aí foi 10 anos atrás, 29 de outubro de 2015. Mas aqui eu tenho um Recordar é Viver. Isso aí vocês já chamam a família inteira, que isso é histórico. Não tem nenhum lugar, você só vai ver aqui. É uma reportagem, uma grande reportagem, de 22 de julho de 1995, que era o quê? A busca pela Georgina, que a Georgina sumiu. Ficou uma coisa igual quem matou Odete Reutemann. A Georgina sumida, igual PC Farias, que também é outra história que eu posso trazer aqui, caso vocês queiram, se vocês querem, comentem aqui, que também sumiu pelo mundo. A tal da Georgina sumiu pelo mundo, com a grana, os 2 bi dos aposentados brasileiros. E aí se puseram a procurar a Georgina pelo mundo. E o Fábio Panunzio, grande repórter, meu amigo queridíssimo, em 1995 foi rodar o mundo atrás da Georgina e dos familiares sumidos da Georgina, que era outra fraude do INSS. E a reportagem está aqui, Recordar é Viver, vamos direto para muito tempo atrás, 30 anos atrás, 1995, na tela. Recompor o roteiro de fuga e desvendar o paradeiro de Georgina Fernandes tem sido uma missão espinhosa para as polícias do Brasil, dos Estados Unidos e da Costa Rica. Oficialmente, a última informação disponível acerca dos movimentos dela está nos computadores do Departamento de Imigrações da Costa Rica. Ela entrou no país no dia 4 de janeiro de 1994 e nunca mais saiu. Para cá ela trouxe a família, se estabeleceu, mas jamais foi vista em lugar algum. Difícil entender como isso é possível num país tão pequeno e razoavelmente eficiente. Essa pessoa é uma pessoa muito, muito preparada, muito bem assessorada. Então, e também uma pessoa que tem posses consideráveis, de maneira que já está acostumada, tem uma longa trajetória de fuga. Usando esses superpoderes, Georgina já desapareceu de um hotel de luxo em São Carlos, onde jogava golfe todos os dias. Depois sumiu de Quepos de Punta Arenas. E também foi localizada, e sumiu logo depois, de Massaia, na Nicarágua, onde vivia também clandestinamente. Hoje, supõe-se que esteja em San Juan del Sur, na Nicarágua, ou na Praia do Tambor, em algum paraíso habitado por milionários americanos. Para o advogado Joaquim Vargas Gene, contratado pela Embaixada do Brasil para cuidar do processo de extradição, a eficiência desses desaparecimentos só tem uma explicação: suborno.
la fortuna que aparentemente Georgina sustrajo de Brasil, es muchísimo. Con eso se compra todo. Com o fracasso das investigações policiais, a diplomacia da Costa Rica resolveu fazer um cerco à fugitiva brasileira. A Costa Rica tenta se livrar da pecha de ser uma espécie de paraíso para os criminosos sem pátria. Por decisão do embaixador da Costa Rica no Brasil, Dom Javier Sancho Bonilla, que comanda essa operação de guerrilha da diplomacia, nenhuma facilidade mais será oferecida nem a Georgina, nem a seus familiares. A partir de agora, eles são personas non gratas na Costa Rica e tudo será feito para que deixem o país. O cerco começou em maio, quando o embaixador expediu uma circular a todos os consulados, proibindo a concessão de vistos aos parentes e aos advogados de Georgina. De lá para cá, uma irmã, 2 advogadas e o ex-marido brasileiro foram impedidos de viajar à Costa Rica. Os parentes de Georgina na Costa Rica estão com vistos vencidos e vivem agora uma situação de ilegalidade. O governo da Costa Rica deve iniciar esta semana o processo de deportação. En estos momentos está en una situación ilegal y susceptible de ser deportada si no ha tramitado ningún estatus migratorio en este país, que hasta donde tengo conocimiento no lo han realizado. A Costa Rica tem um eficiente sistema de controle sobre os movimentos migratórios dos estrangeiros e da população natural deste país. Toda vez que uma pessoa entra ou sai legalmente da Costa Rica, todos os dados sobre a data da viagem, o meio de transporte utilizado, o porto de partida ou de chegada, são armazenados nos computadores aqui da Direção-Geral de Migrações. Mas diante da astúcia e dos milhões de dólares de Georgina, tudo isso serve apenas para demonstrar a fragilidade do que acontece nas fronteiras. Por exemplo, no dia 8 de junho passado, o ex-marido de Georgina, o brasileiro Celso Fernandes, entrou legalmente no país, apesar de todas as recomendações das autoridades para que ele ficasse fora e longe daqui. O nome dele aparece na relação de passageiros que chegaram no voo da companhia aérea Laxa. En este caso específico, yo me voy a abocar a investigar por qué razón, si habían instrucciones precisas sobre estos miembros de la familia, se ha permitido el ingreso. E olha que interessante, Amanda Mafra, que deu entrevista recentemente no podcast Fala Guerreiro, apresentado pelo Rafa, policial civil do Rio de Janeiro, meu amigo querido. Ela lidou com a Georgina na carceragem e vai contar essa história aqui pra gente, na tela. E você teve uma outra presa também que você falou, e preso famoso que você traz. A presa famosa, mais famosa na minha época é a Georgina de Freitas. Você lembra de Georgina de Freitas? Não lembro. É muito novo, esse aí só... Deixa eu consultar, não precisa botar na tela não, pelo menos não precisamos de processo. Essa Freitas, é famosíssima, ela deu um golpe, ela desviou o dinheiro do INSS, mas foi uma grana, assim. Bicho, foi um negócio absurdo, assim, a parada foi... que era dinheiro da Previdência, né? Do INSS. É. Georgina de Freitas. Georgina de Freitas. Quando eu entrei, ela já estava lá, já presa. Ela tava, acho que, já uns 10 anos presa, já quando eu entrei. Porra, ela ficou isso tudo Ela presa? ficou muito tempo presa. Aí depois eu saí, ela continuou lá, só que ela já estava no regime semi-aberto. Ela saía bonitinha pra trabalhar, voltava, super educada. Tem a foto da Georgina de Freitas? Bota aí. Pega uma foto de reportagem. Georgina de Freitas, cara, foi um dos maiores golpes do... foi. Não sei, já deve ter batido o recorde dela, né? Mas na época... Vou te mandar o link aqui. Foi o... Acho que na época foi até assim, foi uma coisa que repercutiu também, que foi um dos primeiros, sei lá, crimes de colarinho branco, que a pessoa foi presa mesmo. Aí veio ela, depois não sei se acho que teve o juiz Nicolau, teve uns outros personagens. Aí começou, aí virou moda, né? É. Mas acho que foi agora já tá voltando à normalidade de novo. Pode postar, ela já morreu. Morreu? Ela morreu. Mentira, morreu mesmo. Morreu! Eu sabia que tinha morrido. Acabei que ficar... Aquele episódio lá dentro. Aquele episódio lá do programa. Jojo! O podcast lá do Bola. Rolando Lero, né? Lembra aquele podcast do Bola que vê aquele personagem? Porra, aquele é muito Eu queria muito conhecer o Tim Maia. O Tim Maia morreu. Ele morreu! Morreu de quê? De Covid? Ela teve um acidente de carro. Estava internada lá no Operário Nunes. Lá. É mesmo, Em Caxias. Morreu em Caxias, hein, Georgina? Caraca. Lugar bom. De acidente ainda, velho. Se viver. Bota a cara. Olha aqui o cara me zoando. O cara mora ali em Lucas. Que morte triste. Que morte mais... Pode colocar a foto da dona Georgina Freitas. Georgina de Freitas.
Mas ela já tava sossegadinha na tua época? Preso assim é tranquilo, cara. O que dá trabalho pra gente é o preso novo, mais favelado. Não, nem de idade não, mas preso sem cultura, né? Entendi. Preso que tem um poder aquisitivo, estudou, é diferente, é diferenciado. Porque o preso, ele é o tipo de preso que não tá sujeito a estudar um esporro. Ele faz tudo o que tem que ser feito, ele faz. Ele quer cumprir a pena dele e meter o pé. Quer cumprir a pena dele e não quer, sabe, ser repreendido. Entendi. Os outros querem... Esse meu Georgina de Freitas morre no Rio. Caramba, ela puxou Podia ter usado esse dinheiro pra hidratar esse cabelo. Quando eu entrei, ela já tava uns 10 anos já. Quanto tempo ela ficou em cana? Quanto tempo ela puxou de cana? Vê quanto tempo ela ficou presa. Cara, engraçada essa foto, hein? A cara da riqueza, bicho. A cara da riqueza, também, né? Eu não entendo muito de cabelo, não, mas eu sei que isso aí não tá muito hidratado, não. Mas isso aí é de... na época... 12 anos. Ela puxou 12 anos. Ficou presa 12 anos. Até ficou pouco, né? Ficou pouco. 2 milhões que ela... 2 milhões? Vale a pena. Só? Só? Isso na época dela. Mas na época, né? Não, porque 2 milhões na época, pô, assim, tudo bem, era grana. Bilhões. Porra! E tu fazendo concurso aí. 2 bilhões. Não, porque, cara, você falar 2 milhões, pô, hoje em dia ele tá roubando. Não é nada. 2 bilhões. 2 bilhões é muito dinheiro, ainda mais pro tempo Acho dela. Que difícil agora. Só ela roubou 2 bilhões. Não, mas era um esquema. E ela dizia que não roubou, não. Ficou uns 12 anos lá no geral, não fiz nada disso, não. Era tranquilo, mas falava que eles nunca fazem nada, né? Cara, ninguém faz nada, não, né? já você deve ter convivido com alguns estelionatários na cadeia por causa da profissão. Meu irmão, eles são muito eloquentes, né, cara? Te convencem, não. Não fui eu. Isso aí, me envolveram nisso. Todos Veja eles. bem. Não, mas não é só estelionatário, não. São todos. Não, mas o vagabundo, aquele mente vagabundo... Mente também, fala que não fez, fala que levaram, fala que foi enganado. Então ele fala, não, isso eu fiz, mas isso aqui eu não... Isso eu fiz, mas isso aqui não... Este foi o destino de Georgina, fraudadora do INSS, que virou hit. Se você conhece alguém que já se interessava por essas coisas nos anos 90, pergunta que a pessoa vai te dizer o frisson que foi o caso Georgina. Agora nós temos um caso muito maior, em termos de volume de dinheiro e de número de pessoas. E também, hoje em dia, você tem como investigar mais, porque não é papel. A trilha está ali feita, é tudo eletrônico, tem muito mais instrumentos de investigação. Você pega todo mundo que está envolvido, não tem como o cara se limpar. E parece que o povo está anestesiado. Não estou vendo assim esse frisson todo. Ou será que sou eu só que não estou vendo? O que você acha dessa história? Calma, que antes de você achar, você já sabe o que tem agora. O que é que tem agora? Narrativas. Bora lá! A extrema-direita parece que é viciada em golpista que engana velhinho, né? Primeiro veio aquele Pablo Marçal. E agora a gente fica sabendo que todo o governo do inelegível teve desvio dos aposentados. É isso que dá botar miliciano no poder, porque eles estão acostumados a extorquir o povo. Já vem a gadaiada deles dizer que o PT que era corrupto, mas foi o PT que roubou o velhinho? Não. Foi o presidente Lula que mandou investigar e colocar na cadeia os ladrões de velhinhos. Isso sim, coisa que o inelegível não fez. Teve 4 anos para ver o que estava acontecendo. Ele deixou roubarem os velhinhos, porque é disso que a extrema-direita vive. É de golpismo. Ou é golpe contra a democracia, ou é golpe financeiro. Mas isso não vai prosperar, porque este país tem lei. E é para isso que eu fiz o L. Faz o L. Nós, patriotas, avisamos. A esquerdalha ia voltar ao poder para roubar tudo, feito gafanhoto. E é exatamente isso que o PT está fazendo. E está fazendo tanto que a Polícia Federal do Lula, que é petista, já achou que estava demais. Rouba, mas também não exagera. Foram lá prender, até no sindicato do irmão do Lula foram. Porque o Nine sempre foi um ladrão.
Depois que tiraram da cadeia um ladrão e descondenaram esse ladrão para governar o Brasil, a ladroagem acha que pode tudo. E saíram roubando velhinho aposentado. Depois, fica aí os isentões falando, não, que Bolsonaro acabou com a Lava Jato. Ele acabou com a corrupção. Na época do Bolsonaro, não tinha isso que a gente está vendo aí. E o PT voltou para roubar. E voltou por quê? Ai, porque o Bolsonaro fala palavrão, então vou votar nulo. Faz o L agora, isentão. Faz o L. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que esse escândalo absurdo no INSS mostra uma realidade muito triste. Não vale a pena ser honesto no Brasil. A gente é honesto meio por profissão de fé. Ser honesto no Brasil, a gente é zoado. O pessoal tira a gente de otário, tira a gente de trouxa. É como se você não soubesse aproveitar as oportunidades que a vida dá. E oportunidades não reais, oportunidade de delinquir, de tungar dinheiro dos outros. Não vale a pena ser honesto no Brasil. A gente está diante de um escândalo de 6 bilhões e 300 milhões de reais. E um escândalo indecente, porque era tomando dinheiro de velhinho, tomando dinheiro de aposentadoria. O Brasil tem, né, essa coisa de dinheiro de merenda escolar e de aposentado. É um inferno. E tem, porque tomar dinheiro de aposentado, de velhinho, é de uma covardia, mas tem que defender. Ah, é só contar uma história triste que vai aparecer alguém defendendo. Ou contar uma história que não foi... É inveja. Ah, inveja, tem inveja de mim, estão me acusando. E vai aparecer gente para defender. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Se você é uma pessoa honesta, você que está me vendo, você já passou por isso. Já deve ter tido gente no seu círculo de confiança, de amigo, de família, que foi falar que você era trouxa porque você não delinquiu. É ou não é? Comenta para mim aqui embaixo, você já passou por isso. Você opta por ser honesto, fazer a coisa certa, as pessoas não se conformam. E esse caso do INSS mostra que para muita gente ser honesto não vale a pena. Quem que é esse presidente do INSS afastado, o tal do Alessandro Stefanucci? Não é, como acontece em muitos escândalos, um cara que estava lá no meio político, entregaram tal coisa com o político, ele foi enviado lá como emissário do político para fazer os corre dele lá para o político e ele estava se danando para o INSS e pronto. Não, o cara é funcionário de carreira há mais de 20 anos, foi procurador do INSS, se dedicou, é alguém que está lá dentro. Outros funcionários também têm lá, como é que fala, estabilidade. É gente que ganha bem, é gente que vai ter esse salário para o resto da vida, que não pode ser demitido, que o Estado está garantindo tudo para essas pessoas. E o cara fala, não, vou delinquir, ou vou deixar delinquir, porque uma operação desse tamanho, gente, tinha 700 policiais federais, mais não sei quantos da CGU atuando. Olha quantas pessoas eram os envolvidos. Para cada envolvido tem pelo menos 10 que falam, olha, eu vou fingir que eu não estou vendo. Eu vou fingir que eu não estou vendo. Porque não tem como desviar. Um para desviar precisa da omissão de uns 10. E esses 10 se omitem por quê? Alguns porque são covardes. Mas outros já devem ter tido a experiência de não se omitir e se dar mal. E aqui eu trouxe para vocês narrativas a história de um dos crimes mais famosos do Brasil. Foi o grande caso de corrupção dos anos 90, não foi político, foi a tal da Georgina de Freitas, que tungou 2 bilhões dos velhinhos do INSS, o golpe do INSS. Essa mulher foge para Costa Rica e tem coisa nos Estados Unidos, eu não sei o que, e sai o mundo atrás dessa mulher. A mulher vai presa, a mulher acabou solta, indo depois reclamar que o caso dela foi espetacularizado, morreu em decorrência de um acidente de carro que ela sofreu, ela depois teve sequelas, não aguentou. Foi o grande caso de corrupção e já não está mais na memória de muita gente. Mas o fato é que teve vários outros casos de corrupção que não foram punidos. E passa a ser um país em que ser honesto não compensa. Você já muda a chave, não tem mais aquela pergunta, será que o crime compensa?
Já passou dessa fase, já está a fase que ser honesto é algo que não compensa. E isso eu digo por quê? Porque para muitos deles que estão ali envolvidos, eles nunca acharam que iam ser pegos. Porque eles atravessam 2 governos, eles estão de 2019 para cá fazendo, descontando indevidamente dinheiro de velhinho, e continua. E continua. Por que vai de um governo para outro? Muda o governo e continua? Pela certeza da impunidade. Então, assim, quem é honesto e está perto, às vezes não participa, mas também não fala. E é esse o tipo de país que a gente está criando com o quê? Com paquita de político, idólatra de político. Porque quando as pessoas vêm idolatrar qualquer malandragem do político de estimação, elas falam, pô, não vou nem falar que eu sou honesto. O Brasil é um país onde, se alguém fizer uma pilantragem, vai aparecer uma multidão atravessando a rua para defender pilantra. E esse caso do INSS mostra que a gente está se tornando um país em que ser honesto é praticamente um sacerdócio, porque compensar não compensa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do de hoje, do Recordar e Viver de hoje. Se você viu o Recordar e Viver todinho, comenta aqui embaixo. Quem é Georgina? Quem é Georgina? Quem é Georgina? Para eu saber que vocês estão vendo todinho. Curta, comente, compartilhe. Olha se você está inscrito no canal do Antagonista. Porque às vezes você não está inscrito. Às vezes está inscrito, aí fala, não chega para mim. Mas também não ativa o sininho. Tem que ativar o sininho. Não esqueça de ler as minhas colunas no site do Antagonista. Amanhã eu estou de volta às 5 da tarde. Beijo e até lá.